Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre como que a gente responde, né? Todos esses atos de Deus. Deixa eu olhar agora para a câmera, tô olhando errado. Hoje eu tô gravando num formato diferente, estou usando meu celular. Então, como que a gente responde toda essa revelação de Deus, né? Como Deus se revelou por nós, se revelou no meio histórico, nas escrituras, na Sagrada Escritura, na nossa vida. E nós vamos falar sobre qual é o nome disso, da nossa resposta, da resposta do homem a Deus. Antes, vamos iniciar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos cubra com seu manto sagrado, interceda por nós, para que venha o Espírito Santo por meio de sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos ilumine neste encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu comecei na introdução, hoje o nosso encontro é sobre a nossa resposta a Deus, essa revelação divina. E vocês sabem qual é o nome da resposta do homem a Deus? Essa é fácil. A resposta, o nome, a palavra, né, que resume essa resposta é a palavra com duas letrinhas. Tá até na moda, né? Estampado em camiseta, em boné, a gente vê bastante na rua. O nome, né, dessa ação é a fé. Fé. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é fé para vocês? Reflita um pouquinho. O que seria a fé para vocês? O significado assim mais básico de fé é acreditar. Acreditar, né? Então a gente acredita, quando a gente tem fé em algo, a gente acredita em algo, né? Então, se a gente tem fé em Deus, nós acreditamos em Deus, né? E o que é ter fé? Acreditar em Deus. Então, pensa assim. Se eu creio que Deus é o Criador do mundo,
Ele é o início e o fim, Ele tudo criou, Ele é o Senhor da história, o Senhor da humanidade, meu Criador. Eu acredito em Jesus, né? É Filho de Deus, acredito que Ele deixou o Espírito Santo, acredito que Ele nos ama, nos fez por amor, nos deu a salvação por amor, nos quer ao lado dEle, e que tudo isso é um amor muito grande, né? Que Deus Pai tem por nós. Então, eu quero retribuir esse amor. Pensa, quem ama quer ser amado. Não que Deus precise, mas não é, se a gente for pensar numa relação humana, né? Se você namora, é casado, tem filhos, você dá o seu amor, né, para aquela pessoa. E muitas vezes a gente não quer nada em troca, mas um gesto, né, de amizade, de amor, de preocupação conosco, é meio que esperado, né, de quem a gente ama. E quem é mãe, quem é pai sabe que a gente dá muito amor, né? E eu acho que quando a gente é pai, mãe, né? A gente participa um pouquinho, a gente consegue entender um pouquinho dessa relação, né? De Deus com os homens, mas um pouquinho, tá? Porque na sua infinita perfeição a gente não chega perto, então a gente erra bastante, a gente tem muita imperfeição, tem coisas que a gente acha que, né, que deveria fazer e tal, que a criança deveria fazer, responder, e não é bem assim. Deus, na sua superioridade, na sua perfeição, tem um entendimento muito, né, melhor. Mas eu falo que a gente entende uma parcelinha, porque a gente faz tudo por aquele ser. Muitas vezes quando é muito pequenininho, ele não tem resposta, né? Não tem uma resposta. O que agrada a gente? Agrada ver que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo, que ele está conquistando algo. Para mães de criança pequena, tá ganhando peso, tá crescendo, né? A gente vai no médico todo mês, a gente fica ali naquela ansiedade. Será que ele está crescendo? Será que está ganhando peso? Será que está bem de saúde? Será que os índices, né, de saúde estão bons? E é isso, né? Ainda não consegue retribuir. Mas é muito bom quando a gente tem aquelas primeiras retribuições, não é? Eu tenho um filho de 4 anos e uma bebê de 10 meses, nesse momento, né? Que eu tô gravando o vídeo. Eles têm essa idade. Então, eu lembro muito bem de quando eu consegui, quando, além de imitação, o Pedro, que já tem 4 anos, eu lembro muito bem do começo e até hoje, quando ele faz demonstrações, né, de amor por mim. E a gente pensando, né, então se Deus nos ama tanto, eu tenho que demonstrar meu amor por Ele. E qual que é a medida do meu amor que deve ser o meu amor por Deus, né? O nosso amor deve ser um amor na medida do amor dele. Então, tem que ser um amor realmente de entrega, que nós podemos entregar tudo a Ele. E aí, quando o nome desse amor também é fé, né? Então a gente também pode, além de crer, essa fé a gente pode traduzir como um amor, né? Um amor, dentro do amor também tem o quê? Tem o respeito, né? Então dentro desse amor, quando a gente ama alguém de verdade, nós respeitamos, né, aquela pessoa. Nós respeitamos. Respeitar a gente, que seria, se a gente for, quando a gente for falar no encontro dos dons do Espírito Santo, seria o temor a Deus, né? Que o temor barra respeito é um medo, mas é um respeito ao mesmo tempo, mas tem essa questão do amor. E essa fé que a gente tem a Deus, ela faz o quê? Que a gente se submeta, que o homem se submeta completamente à sua inteligência e à sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. Tá? E eu li um trechinho do catecismo. E esse amor, essa fé, tem algumas características,
para ser uma fé. Então, nós temos que buscar na nossa fé uma característica, né? A forma que nós devemos amar Deus. Algumas características. Então, eu vou falar um pouco delas para a gente entender. Para a gente não ser aquela pessoa que tem aquela fé cega, sabe? Ou aquela fé mal embasada, que qualquer ventinho, qualquer coisa derrube esta fé. Então, nós temos que ter algumas características, procurar crescer. Isso se chama amadurecer. Isso vai ser ao longo do tempo. Não quer dizer que agora, nesse momento, você tenha todas essas características. Mas é coisa que a gente vai procurar ter para responder a Deus, né? Esse chamado de Deus, essa revelação divina, essa preocupação de Deus, né? Então, a primeira coisa, a Sagrada Escritura, ela fala que essa fé, essa submissão que a gente tem por conta da fé a Deus, se chama obediência da fé. Então, se a gente crê, a nossa fé, ela tem uma obediência da fé. E aí, eu queria falar para vocês primeiro a descrição, né, o significado da palavra obedecer, tá? Porque muitas vezes você pode pensar na questão pejorativa, tipo, eu mando e você me obedece, pronto, acabou. Mas na verdade, na questão da fé, na nossa relação em Deus, é uma obediência um pouco diferente. Porque a palavra obedecer, ela vem da junção de ob, audire, tá? Ob, audire. Na fé significa, então obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, que é audire, que vem de audição. A palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade, tá? Então, uma livre obediência. Então, a gente vai obedecer a Deus de forma livre, tá? Por consciência. Não porque me mandaram obedecer, não porque a Priscila, a catequista, está falando isso, mas através da nossa fé, do que nós acreditamos e cultivamos, né, esse amor a Deus, nós vamos obedecer, agradecer é outra palavra, nós vamos obedecer de forma livre. Tudo que nós fizermos será livre, de forma livre e pela nossa razão, pela nossa fé, pela nossa consciência, tá? E aqui no Catecismo eles dão 2 modelos exemplares, o máximo da fé, para que a gente possa seguir, tá? Qual que é o primeiro modelo? O primeiro modelo é Abraão, a fé de Abraão, tá, gente? Que Abraão é o pai de todos os crentes. Então, se você não conhece a história de Abraão, vou fazer um resumo bem rápido. Abraão, ele morava em uma outra terra e Deus falou com ele, vai para outra terra, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Então, Deus fez essa promessa para Abraão, né, que ele deveria obedecer a Deus, ir para esse outro lugar, para essa outra terra e lá viver, formar o povo. Abraão e Sara, né, sua esposa, antes de ser Sara era Sarai, ela era infértil, ela não conseguia ter filhos. E Deus prometeu também a Abraão que ele conseguiria, né, que a descendência dele seria maior do que todas as estrelas do céu. Então, Deus também cumpriu essa promessa. Mas todas as promessas que Deus cumpriu para Abraão foi devido à sua obediência, independente dele ter conseguido ou não. Até conseguir, né, a concepção de Isaac, que é esse filho de Deus, ele até conseguir a concepção, né, de Isaac, Abraão foi muito obediente. E depois que Isaac nasceu, Deus ainda vamos usar uma palavra que explicaria melhor, seria como se fosse uma prova da fidelidade da fé de Abraão, ainda pediu o seu filho como sacrifício, porque naquela época se sacrificava a Deus a sua colheita, os seus animais, tá? Então os animais, os cordeiros, eram sacrificados. E nesse caso, Deus pediu a Abraão o sacrifício do filho dele, como
como prova de sua fé, da sua obediência a Deus. E no último momento, um anjo do Senhor disse: não, Abraão, não precisa. E eles sacrificaram, Deus, né? Na verdade, Deus pediu para que não sacrificasse a criança, né? O menino, o Isaac, filho único, depois de tanta espera. E provavelmente era a maior conquista e o que trazia mais felicidade para Abraão e para a esposa dele. Só que Deus não permitiu esse sacrifício, pediu que se sacrificasse o cordeiro, tá? Mas assim, é um resumo bem pequenininho. Se você tiver interesse em ler toda a história de Abraão, fique à vontade, tá bom? E aí, Abraão, a fé, a definição que São Paulo na carta aos Hebreus define a fé de Abraão, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Olha essa palavra de São Paulo. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem, né? Então, na fé, muitas vezes a gente crer, a gente tem a esperança, né? Na fé. E aqui no Antigo Testamento, de volta, deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui, ainda na Epístola aos Hebreus, São Paulo diz assim: Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Aqui está falando sobre a graça, a fé do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o modelo de fé é Abraão, né? Só que Deus ainda tinha algo muito melhor pra gente. Então, Deus reservou a graça, né, do seu Filho Jesus para nós, para o povo, né? Que é algo muito melhor do que ele fez a Abraão. E o segundo modelo, que aí já não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, o segundo modelo dessa fé, dessa obediência livre e entrega total, né, é de Maria, mãe de Jesus, a bem-aventurada que acreditou, né? Então, Nossa Senhora, nós chamamos de Nossa Senhora, nós católicos, tá? Então, a Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência na fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível, e dando seu assentimento. Consentimento, assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. E é o que acontece, né, gente? O trecho que eu li está no Evangelho, tá? De São Lucas. Que logo no comecinho do Evangelho de São Lucas tem essa explicação, essa narração do evangelista sobre o nascimento de Jesus, sobre a concepção de Jesus, sobre a história de Nossa Senhora. Esse encontro com a prima Isabel. E durante toda a sua vida, até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Por isso que ela é o nosso exemplo de fé. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a igreja venera, ama Maria, em realização da mais pura da fé. A realização mais pura da fé. Então, em Maria, nós veneramos a realização mais pura da fé. Toda vez eu vou convidar vocês agora para toda vez que vocês olharem para uma imagem de Nossa Senhora, vocês lembrarem: ali está a realização mais pura da fé. Aquela que acreditou, aquela que se entregou. Você vai ver que se a gente também lembrar nas nossas orações, né, no nosso dia a dia, quando a gente for rezar, contemplar o terço, conversar com Nossa Senhora, né, pedir a intercessão dela, a gente tem essa certeza, que ali nela foi a realização mais pura da fé.
foi a pessoa que mais acreditou, né? A pessoa humana que mais acreditou em Deus, que mais acreditou no projeto de Deus e se entregou por ele. E aí, o nosso crer, a gente tem uma oração na Santa Missa, que eu acredito que vocês conheçam, a maioria de vocês, mas se vocês não conhecerem, está também no PDF de orações, que é a oração do creio. Ali no creio, naquela oração que a gente faz na missa, eu vou começar só o comecinho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que daqui a pouco eu vou rezar ela inteira com vocês. Ali no creio está tudo o que abrange a nossa fé católica, tá? Ali gente, esqueci o nome agora. Cadê, gente? Profissão. Confissão de fé, profissão de fé. Ou seja, resumidamente, gente, algumas coisas fogem da minha cabeça. Resumidamente toda a nossa fé católica, ou seja, tudo o que nós acreditamos, tudo o que a gente está conversando aqui na catequese, de forma resumida, está ali no creio, né? Então, tudo que nós cremos. A nossa catequese, a partir de agora, vai ser com base no creio. Para eu explicar de forma rapidamente, né? Porque o nosso crisma de adulto é bem mais sucinto. De forma mais rápida, o que nós cremos como católicos e o que vocês devem crer como católicos. Então, a primeira coisa é a gente crer somente em Deus, tá bom? Então, como a gente falou, nós acreditamos em Deus como Criador do céu e da terra. E a gente acredita apenas em um único Deus, tá bom? E nós, na nossa fé, nós nos entregamos totalmente a Deus e cremos incondicionalmente no que Ele diz. Então seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Então nós acreditamos em Deus, tá? Como eu falei agora de Nossa Senhora, de Maria. Maria foi uma pessoa humana. Nós temos veneração, amor por Maria. Nós sabemos de todas as virtudes e dignidade de Nossa Senhora, mas o nosso amor incondicional é a Deus, tá? A Deus único, Ele em primeiro lugar, tá? Nossa Senhora é uma intercessora. E nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, assim, para quem tá chegando agora, eu sei que tem algumas pessoas aqui na catequese que vieram de outras realidades religiosas ou não, ainda nunca tiveram, nunca foram evangelizados, né, ou catequizados. Então, nós acreditamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Eu vou fazer um encontro só para explicar para vocês sobre a Santíssima Trindade, tá? Mas, o que nós acreditamos, resumidamente, como cristãos católicos? Nós acreditamos que Deus enviou seu Filho único, está em João, tá? Seu Filho único ao mundo. Então, Cristo, Ele veio, a Virgem Maria concebeu de forma pura, casta, pelo Divino Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu, né? Só que Ele é Filho de Deus. Nasceu em forma humana, sentiu tudo que o humano sente. Só que Ele tinha seu lado divino e seu lado homem, né? Durante sua vida pública, Ele nos pregou sobre as verdades de Deus. Não contrariou o Deus único do Antigo Testamento, não contrariou sua verdade, mas Ele trouxe, né, novas formas, né, de vivermos esse amor, tá? E nós acreditamos que Jesus Cristo é Filho de Deus devido ao quê? Devido a muitos relatos também do Antigo Testamento que o Messias viria, que o Filho de Deus viria, e muitas coisas batem, tá? Na questão histórica, no que Jesus viveu, na crucificação e na ressurreição, tá? E nós acreditamos em Deus eles são Deus Pai e Deus Filhos é uma pessoa só. Nós não é que nós temos três deuses, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como deuses diferentes, mas sim que são a mesma pessoa, só que de formas diferentes, entendeu?
Então, para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai. Foi quem o deu a conhecer. Este viu o Pai, Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Nós também devemos crer no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Jesus, deixou essa promessa. Quando ele foi crucificado e ele ressuscitou, ele esteve algumas vezes com seus apóstolos após a ressurreição, E quando ele estava com seus apóstolos, ele nos deixou, ele prometeu o Espírito Santo para que não ficássemos sem essa consolação, sem o nosso paráclito, o nosso defensor, que é o Espírito Santo. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela ao homem quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Por isso que nós sempre pedimos o Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia, nas nossas orações. Ele está ao nosso lado, mas nós precisamos pedir sempre, nos abrir, ao Espírito Santo de Deus. O Espírito sonda tudo mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. Calma um pouco, deixa eu terminar de gravar. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando, tive que fazer uma pausa. Então, vamos voltar às características da fé. Então, a nossa fé, como eu disse anteriormente, ela precisa ter algumas características. Então, a fé é uma graça, tá? Então, eu vou falar que a fé é uma graça, a fé é um ato humano, a fé e a inteligência, a relação dos dois, a liberdade da fé, a necessidade da fé e a perseverança na fé. E que a fé é o começo da vida eterna. Então, eu vou aqui fazer um pouquinho um resumo sobre essas características, tá bom? Da nossa fé. A fé é uma graça, tá? Então, eu reflito isso na questão da graça, da fé, pensando, nós estamos aqui fazendo uma formação, para que aumente a nossa fé. Mas, provavelmente, a maior parte de vocês já tem fé, porque vocês estão aqui buscando o sacramento, buscando conhecer a fé, Então, assim, nós temos, primeiramente, a fé é uma graça. Ela vem anteriormente à razão, ao conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, muitas vezes, se a gente for pensar antigamente as pessoas tinham poucas formações, para receber os sacramentos. Muitas vezes, quando a criança era batizada, ela já recebia os sacramentos, eu já tive turma de adultos que entraram para poder fazer a catequese, mas eles já tinham os sacramentos. Então, mas como se deu isso, Priscila? Você não fez a formação? Pensa, antigamente tinha bem menos dioceses, menos padres. Aqui, nesse momento, eu estou gravando numa paróquia que fica na diocese de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, na capital. Aqui é muito populoso, nós temos muitas igrejas, nós somos uma igreja bem próxima da outra. Nós temos missa, se a gente juntar as missas ao redor, dá até para ir praticamente uma missa diária. Só que tem lugares, principalmente antigamente, que tinha a diocese, o bispo, o padre ali na cidade, na parte mais urbana daquela região, daquele estado,
E tinha trocentas outras cidades que não tinham padre, e o padre ficava se revezando para fazer missa. A catequese era feita pelas pessoas, né, da comunidade, assim como é feito hoje em dia para as crianças. Só que muitas vezes o bispo, por exemplo, que dá o sacramento da crisma, ele só ia conseguir ir naquela região, naquela cidade, uma vez no ano. Ou até mais, às vezes a cada 2 anos, a cada 3 anos. E para as pessoas não ficarem sem o sacramento, que ele tinha que ministrar o crisma, por exemplo, todo mundo era crismado. Só que muitas vezes a pessoa não tinha bem consciência do que o sacramento que estava recebendo. Porém, ela tinha fé da necessidade. Quantas pessoas... hoje em dia a gente vê menos, mas... eu já não sou tão jovem assim, mas eu lembro eu de criança com a igreja com muitas senhoras de idade, muitas que já faleceram, e muitas senhoras muito devotas, com muita fé, não sei se na família de vocês, né? Pai, mãe, avós, bisavós, nas gerações mais antigas, muita fé. Muita fé. Talvez elas não saberiam explicar essas coisas que a gente está conversando aqui sobre fé, mas elas viviam. Então, primeiramente, a fé é uma graça, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos pedir todos os dias. Tem pessoas que acham que a fé é uma coisa mágica. Então, acha que fé é o quê? É um escudo contra problemas da vida. Não é assim. Nós vamos continuar tendo problemas, porque é a vida acontecendo. Como diz na oração da Salve Rainha, nós estamos num vale de lágrimas nessa vida. A felicidade é só na vida eterna, né? A felicidade é assim plena. Nós temos felicidade sim, mas nós temos dificuldades como qualquer outra pessoa, né? Isso é inerente à vida humana. Gente, que ter fé é um escudo mágico, ter fé vai te proteger de mal olhado. Não é isso, né? A fé é a nossa resposta a Deus. E essas pessoas leigas, e até hoje, pessoas muito leigas, elas viviam muito bem a sua fé. Elas sabiam de tudo isso que a gente está conversando, mas de forma mais empírica, né? Muitas vezes pelo sermão do padre, pela catequese, pela vida, pelas leituras, né? Por ouvir as explicações nas missas, nas santas missas, e pela vida. Lembra que a gente falou que a gente também tem acesso a Deus a partir da observação da realidade. E por tudo, né? E essa fé bem concisa. Então, elas tiveram o quê? A graça de ter fé. E isso, a fé através da graça, pedir a Deus que nos infunda a fé, que aumentai a nossa fé, é algo que a gente precisa fazer diariamente. Não sou eu que sou catequista, a Priscila que está há tantos anos que frequenta a igreja, não é o padre que tem uma fé infalível. Nós não temos uma fé infalível. Tem dias que a nossa fé estará baixa. Ou pelo menos a nossa percepção de fé, né? A gente crê em Deus e tal, mas a gente está desanimado, desgostoso, não está tão atento, não está tão focado, não está conseguindo fazer nossa rotina de oração. Eu digo porque muitas vezes acontece comigo. Eu falo para Deus que eu sempre estou patinando na questão da minha rotina de oração, do cultivo da espiritualidade, porque a gente tem tanta coisa que a gente faz durante o dia e às vezes as coisas atropelam o nosso planejamento, só que a gente não pode desistir. Então a gente sempre pede essa graça, a gente pede o Espírito Santo de Deus. E a gente sempre tem que pedir para o Espírito Santo de Deus que nós possamos conhecer a verdade, né? Quando eu falo a verdade com V maiúsculo, a verdade que é Deus, a verdade que vem de Deus, a verdade que vem de Jesus Cristo. Então a gente tem que incessantemente pedir a Deus a graça, tá? Que a gente tenha mais fé. Tem uma frase que vem lá agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos nas semanas da Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa não é só aquele domingo, nós temos 8 domingos. E aí, o que a gente fica vendo a gente ouve nas missas, na liturgia diária, nesse tempo? A gente ouve Atos dos Apóstolos, a gente ouve o Evangelho, o relato de Jesus ressuscitado no meio dos apóstolos. E tem a passagem de Tomé, que foi o da semana passada, que Tomé precisou ver para crer, porque ele não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitou a primeira vez.
ressuscitou a primeira vez. Apareceu a primeira vez. Desculpa, gente, esse erro de ressuscitar a primeira vez. Apareceu a primeira vez para os discípulos. Então ele precisou tocar Jesus. Ele precisou vê-lo. E ele fala uma coisa que a gente muitas vezes fala na missa. Gente, na hora da Eucaristia não precisa falar isso em voz alta, mas é um costume que nós temos aqui nas missas, né, do nosso país, na nossa região. Mas não sei se você já viu as pessoas respondendo assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então todos os dias nós devemos falar: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Tá bom? A gente peça para Deus aumentar a nossa fé. A fé é um ato humano, né? Então, a gente acreditar, crer, só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Então, a gente, como eu disse para vocês, né? A gente tem que estar disposto, esse é o nosso ato, estar disposto e querer. E pedir que o Espírito Santo nos oriente e nos faça crescer nessa fé, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fé e a inteligência. Vou colocar aqui um exemplo, tá? No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que as outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar nas suas promessas. Aí eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente se casa, as duas pessoas conscientes, eu tô falando no caso de ser conscientes, as duas pessoas. Quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, a gente deveria estar consciente das promessas que a gente faz ali no sacramento do matrimônio, né, pessoal? Né? Tem muita gente que casa por tradição, mas a gente tem que estar consciente nas promessas do sacramento do matrimônio. Então, a gente acredita, não é? A gente acredita que a outra pessoa está ali, que ela também está consciente e o que ela está fazendo de consciência, a gente acredita no que ela promete para nós, da mesma forma que a gente quer que a pessoa acredite na nossa promessa, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade. Então, sempre que a gente não é pecado, não é ruim você aderir de forma racional também à fé, que é o intelecto, né? Só que a gente precisa da graça, do espiritual, e precisamos da inteligência, do intelecto, e colocar a nossa vontade também ali, né? Então a gente precisa da graça para acreditar. A gente precisa colocar nossa inteligência, nosso intelecto para acreditar. Que a gente precisa pensar também, racionalizar para poder pensar se aquilo faz sentido, né? Pra gente, né? No mundo. E colocar nossa vontade, né? Porque acreditar também é uma ação. Ter fé é uma ação. Acreditar é uma ação. Então a gente precisa colocar a nossa vontade. E assim a gente entra em comunhão íntima com ele, que foi o exemplo do casamento, né? São duas pessoas que acreditam uma na outra e que se juntam para formar uma família. E assim vai virar uma comunhão íntima, uma só carne, uma só coisa, né? E assim também a nossa fé em relação a Deus. E aqui essa frase: crer é um ato de inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça, tá? E aí nós cremos, a fé e a inteligência, né? Nós cremos por conta das revelações de Deus, das verdades reveladas por Deus. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e a experiências humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que dada pela luz da razão natural, tá? A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele que pôs sua fé e compreender melhor aquele que revelou. Por isso que eu falo, não tem problema a gente buscar conhecer mais nossa fé. Eu conheço pessoas que se converteram por diversos motivos, ou se
reconverteram ou aumentaram a sua fé, né? Aumentaram a sua conversão. Eu até digo que seja o meu caso, pela questão de estudo, tá? Pela parte da razão, da inteligência, que pessoas que foram... Tem até pessoas que foram estudando para questionar e encontraram ali a verdade. Então não é ruim. Você só não pode separar a fé, o seu amor a Deus da razão, tá bom? Agora aqui, ó, a fé também, ela precisa ter liberdade. Então, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade, tá bom? Ninguém pode ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé, por sua natureza, é voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Então, tem que ser verdade, tem que ser verdadeira a nossa fé, o nosso ato, a nossa vontade. E, gente, Cristo não coagiu as pessoas, ele convidou a conversão. Aqui está escrito. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que ela resistiam ao seu reino. Se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A gente fala que aquela figura de Cristo, lá na cruz, crucificado, ele atrai, né? Aquele amor, toda aquela doação por nós, atrai os nossos olhares, atrai o nosso amor, atrai a nossa vontade e a nossa fé. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a necessidade da fé. É necessário, para obter a salvação, esta salvação de que diz as Escrituras, essa salvação que promete Cristo, Jesus, é necessário que a gente creia, né? Então, tem muitas... eu sempre penso assim, não adianta estar apenas batizado, né? Porque muitas vezes a gente leva nossas crianças para batizar por tradição, manda elas para a primeira comunhão por tradição. Chega na crisma, não tô falando que não é para fazer, façam, enviem seus filhos, tá? Porque com o tempo nós vamos educando na fé, né? As pessoas, os adultos, os pais, os responsáveis educam em casa, os catequistas educam na igreja. Mas quem é o primeiro catequista, a primeira pessoa que tem que educar o filho na fé e levando aos poucos, com muito amor, são os pais, tá? Então, se os pais não praticam, não creem de coração, porque tem uma frase que é assim, as palavras ensinam, né? Você pode ensinar, mas o exemplo arrasta, né? Então, a verdade arrasta. O que é verdadeiro converte. O que é verdadeiro te chama. Isso também seria um dos motivos. Por que a cruz nos atrai? Por que Cristo nos atrai? Por que a ressurreição nos atrai? O Espírito Santo nos atrai? Porque é uma verdade. Então, se houvesse mentira, não nos atrairia, né? Se fosse só um mar de mentiras, nos repeliria. E a mesma coisa que quando a gente está falando de educação dos filhos, das crianças. Então, nós precisamos ser exemplos para que eles acreditem também. E a fé, ela precisa... Então, a gente precisa ter essa parte, a gente precisa acreditar, né? Para a gente obter a salvação. Então, tá, ok. Eu sou batizada, tenho primeira comunhão, tenho crisma, ok, tá bom, já tenho todos os sacramentos, vou lá, me confesso, mas eu creio em tudo isso que eu fiz. Você crê no que você está professando? Nós precisamos crer de todo o coração, porque uma coisa na verdade leva a outra, né? Porque quando a gente crê, a gente procura os sacramentos. Se a gente crê, a gente não vai faltar numa missa ao domingo. Se a gente crer, a gente não vai querer desrespeitar a Deus, então a gente vai fazer o possível para cumprir os mandamentos. E quando a gente errar, se a gente crê mesmo, quando a gente erra, a gente vai procurar a reconciliação com Deus, né? No caso, o sacramento da confissão. Então, uma coisa leva a outra, né? Se a gente crê que realmente a gente precisa do sacramento de Deus para formar uma família, a gente vai procurar o sacramento do matrimônio. Então, é a fé que move tudo. Se não tiver a fé firme, bem formada, ali, a gente pedir a Deus diariamente que a nossa fé seja forjada, alimentada, a gente vai deixando as coisas de lado, né? Então, a gente já não cultiva tanto aquele amor.
E a gente precisa ter perseverança nessa fé. Então a gente, que nem eu estava conversando um pouquinho agora há pouco com vocês, às vezes a nossa fé tá morna. Às vezes a gente não tá sentindo aquelas falam, ai Pri, mas eu rezo, mas eu não sinto aquele negócio no meu coração, aquele fogo me queimar, que não sei o que. Mas não precisa sentir. Opa! calma. Então a gente tem a parte da razão, né? Então a gente vai perseverar naquilo. E a gente pede a graça de Deus e pede que conhece a verdade e pede o Espírito Santo de Deus, mesmo naquele dia que a gente tá meio assim, mas a gente faz esse exercício de perseverança, tá? A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate. O nobre combate, com fé e boa consciência, por terem repudiado a boa consciência. Alguns naufragaram na fé, né? Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé, tá? Essa perseverança na fé, então vocês entenderam, aqui São Paulo diz, a gente tem que combater isso, né? Então a gente tem que ter fé, ter boa consciência, então pensar sempre nisso, na fé, praticar a fé. Porque quando a gente não pratica, a gente naufraga. Então a gente tem que fazer isso até o fim dos nossos dias. E aqui estão as virtudes teologais, tá? Se der tempo, talvez a gente converse um pouquinho de virtudes. Mas eu também quero convidar vocês, como a nossa crisma está perto, provavelmente eu vou convidar vocês para a gente continuar um grupo de estudos de evangelização para quem tiver tempo, gravar mais alguns vídeos para vocês. Mas essas são as virtudes teologais, né? Que a gente fala. Então, a fé, a esperança ou amor. Ou fé, esperança e caridade. Amor, caridade, né? Amor ou caridade pode ser a mesma palavra. Eles estão enraizados na fé da igreja. E eles devem estar enraizados na nossa vida. Fé, esperança e amor. Então, isso que nós precisamos, a base, para que a gente conquiste todas as outras virtudes, para que a gente tenha força, fortaleza para poder lutar até o fim. E a fé, gente, é o começo da vida eterna. Então, a fé é a gente já usufruir de um pouco da vida eterna. A fé nos... Eu vou ler aqui um trecho. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica. Beatifica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face. Carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios. Tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Desde agora, contemplamos as bênçãos da fé, como reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante a nossa fé. Então corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. Essa frase, corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. É de uma carta de São Paulo à comunidade dos Hebreus. Então ele estimula a gente a correr com perseverança, então a caminhar até Jesus, ir em direção à cruz com perseverança até a vida eterna. Gente, esse vídeo já ficou longo, daqui a pouco eu vou gravar o próximo vídeo, vai ser a parte 2 desse encontro, tá? Eu vou falar sobre o creio.